Olá pessoal, eu sou a Vanessa, faço parte do projeto de extensão chamado Literatura Maranhense na Escola, Diálogos com a Produção de Itapecuru-Mirim. Este projeto ele visa contribuir para a valorização e a difusão da literatura maranhense, em especial a produzida na micro-região de Itapecuru-Mirim. Esta equipe ela é formada por mim, Vanessa, pela Tamires Goulart e somos orientada pela professora doutora Tânia Lima. Somos da UEMA do campo de Itapecuru-Mirim. O livro que iremos tratar com vocês é o livro do Cazuza, do autor maranhense Viriato Corrêa. Viriato Corrêa escreveu seus primeiros contos e poesias com apenas 16 anos de idade. E neste livro ele vai relatar como era sua vida na infância, abordando vários temas legais e interessantes. O capítulo que será lido hoje é o Tia Mariquinhas. Mas antes de começarmos este capítulo, nós gostaríamos de saber se vocês já conhecem a cidade de Itapecuru, os arredores, os ambientes rurais. Se sim, vocês sabem que aqui é repleto de sítios e fazendas, onde é um local ideal para pessoas e crianças se divertirem, principalmente nos fins de semana. E é um ambiente aberto, próximo à natureza. E o capítulo de hoje, o Cazuza irá narrar sobre como eram esses locais na sua época e como ele se divertia bastante nesses ambientes. Criatura que vive bem clara na minha lembrança é a tia Mariquinha, viúva de um parente afastado de minha mãe. Morava a 1/4 de léguas do povoado, na Pedra Branca, o mais lindo sítio que por ali havia. Na Pedra Branca havia um condão de atrair as crianças. Era uma casa pequenina, caiadinha, muito limpa, um terreiro alto e bem varrido, com laranjeiras plantadas ao derredor. Em certas épocas, 200 metros antes de avistar a casa, sentia-se no ar um cheiro finíssimo do laranjal em flor. No quintal, mangueiras imensas com sombras frescas e balanços tentadores amarrados nos galhos. Mas a doidice da meninada era o riacho, que ficava atrás da casa. Não vi no mundo cantinho mais suave e mais doce e que tanto bem me fizesse a alma. Eu ali ficava horas inteiras saboreando sem saber a poesia simples daquele pedaço amável da natureza. Gravou-se na vista para toda a vida o quadro maravilhoso, o riacho que vinha de longe, torcendo-se pelas profundezas da mata, ali se alargava preguiçosamente, com que para repousar as águas cansadas de rolar entre as pedras. As árvores, velhos engazeiros e paineira, que devia ter séculos de existência, estendiam sobre o leito a empada dos galhos floridos. Aqui e acolá, toisas de açaizeiros quase que não sentiam o deslizar da corrente, e as águas eram tão claras que se viam a areia alvíssima e os peixinhos nadando no fundo. No meio, como uma ilha surpreendente, surgia uma laje muito grande e muito branca. Era a pedra que dava nome ao sítio. A flor da correnteza boiavam patos e marrecos mansos. Pássaros enchiam de músicas a ramada das árvores. Tia Mariquinhas era uma senhora de cabeça branca, magrinha, risonha, que ficava com ares de moças, sorrindo, porque o riso lhe cavava 2 covinhos no rosto. Nunca vi criatura mais alegre e que mais gostasse de presentear. Havia de tudo no sítio: araçás, goiabas, saputis, jacas, tangerinas, genipapo, atas, abios, umbus, cambucas. Todo um mundo de gulosices endoidecem as crianças. Quando eu lhe entrava em casa, ela enchia de frutas e não sabia enquanto se virasse para me ser agradável. Pegava-me pela mão e ia comigo pelos cantos e cantinhos do terreiro e do quintal. Deixava-me subir nas árvores e mangueiras e laçar periquitos. Mas quem mais me tentava era o riacho. Além dos patos, dos marrecos, dos peixinhos, havia lá uma jangadinha como feita de propósito para a criatura do meu tamanho. A jangada e ela própria arremava para a outra margem. Eu ficava horas esquecidas atirando pedacinhos de carnes e migalhas de angu aos peixes que se agitavam no fundo das águas. O sítio de Tia Mariquinha foi o maior encanto das minhas calcinhas curtas.
Sempre que eu apanhava, a minha gente distraída escapava correndo para aquele recanto, e sombras e frutos, em que a vida parecia ser mais bela do que em outra parte qualquer. O que acontecia comigo acontecia com outros meninos. Quando uma casa se notava a ausência de um garotinho, podia-se imediatamente correr à Pedra Branca, e que o garotinho lá estava, esquecido de tudo, preso à tentação dos balanços, das frutas, dos periquitos e da jangadinha. Dava-se todos os dias, entre aquelas laranjeiras floridas, um espetáculo que confesso na minha cabeça como uma das lembranças mais gratas da minha infância. Tia Mariquinha tinha paixão pelas galinhas, pelos patos, pelos pombos, e logo que amanhecia, vinha ela própria para o terreiro distribuir às aves a ração de milho e farelo. Era uma cena impressionante. Primeiro havia um bater de sineta lá dentro, na casa. Ouvia-se imediatamente aqui fora um rumor de asas no chão, um rumor de asas nas árvores e nos ares. E quando a velha aparecia à porta, sobrançando um saburar de milho quebrado, de toda a parte surgiam multidões de galinhas, frangos, galhos, pintos, pombos, marrecos e paturis. Pi, punha-se ela a gritar no meio do terreiro, atirando punhadas de grãos à direita e à esquerda. O pedaço de céu que tinha ficado por cima do terreiro cobria-se de asas agitadas. Centenas, milhares de aves desciam para disputar na areia os grãos de farelos e de milho. Agora não era só as aves domésticas, eram as do mato, toda uma onda incrível de rolas, juritis, perdizes, jaçanãs, saracuras, graúnas, periquitos, patativas, maracanãs e corrupiões. Pi, atirando punhados à direita, punhados à esquerda, a tia Mariquinha desaparecia no meio daquela nuvem tremulante de asas. Tico-ticos e pipiras vinham-lhe roubar migalhas das mãos. Cambaxiras, chechéus e pecopás, sem a menor cerimônia, lhe pousavam nos ombros. Como se dava aquilo? Tia Mariquinha explicava sorrindo. Um dia desceu uma pomba no mato, atirei-lhe um punhado de milho. Ela comeu e foi dizer às outras companheiras. No outro dia veio outra. Deixei, mais outra, outra mais. Fui deixando. E agora tudo quanto é passarinho destas redondezas vem comer aqui em casa. E aí, pessoal, gostaram da leitura? O que vocês acharam? Vocês, assim como o Carlos, também se sentiram no paraíso, um local onde vocês foram para se divertir e não quiseram mais voltar para casa? Então, agora é com vocês. Nós queremos saber como foi essa experiência, onde foi, como vocês se sentiram. E vocês vão escrever no caderno de vocês e nos enviar. Nós vamos estar aguardando ansiosamente.